Tá indo, vamos ver como que tá lá. Eu estou acompanhando aqui no YouTube e ainda não começou. Não sei se precisa atualizar a tela. Foi. Eu vou passar. Foi. Não, começou. Pode ir que começou. Joia. Boa noite. Espero que estejam me ouvindo. Em nome da nossa equipe, eu dou as boas-vindas a quem nos acompanha, especialmente para a turma de cursistas do curso de aperfeiçoamento para alfabetização de estudantes com deficiência, que a gente apelidou carinhosamente de AlfaDef. Meu nome é Nassim, sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos e coordenador do curso AlfaDef. Uma breve audiodescrição: tenho 48 anos, cabelos curtos que um dia foram pretos, olhos escuros, pele clara. Estou sentado em uma sala escritório aqui da minha casa, em frente a uma prateleira de madeira com livros e histórias em quadrinhos. Uso uma camisa social de cor rosa e óculos de aro preto e vermelho. Esse curso é uma já bem-sucedida parceria entre a Universidade Federal de São Carlos e a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, a SEMESP-MEC, por meio da Diretoria de Educação Especial. Esse curso é ofertado, como vocês já sabem, de forma totalmente gratuita e à distância, a professoras e professores da educação básica do sistema de ensino público, estadual, municipal e distrital. Nosso primeiro curso nesse formato atendeu mais de 300 cursistas e dessa vez nos aventuramos a atender mais de 1.100 cursistas de todo o Brasil. Eu vi aí no chat gente de vários lugares, estamos bastante felizes com isso. Gostaria de convidar a quem nos acompanha a conhecerem, se inscreverem e darem uns likes, por favor, no canal do YouTube do nosso curso de licenciatura em educação especial. Daqui a pouco eu incluo o link aí no chat. Ou quem quiser, é só procurar por licenciatura em educação especial, o Fiscar Oficial, lá dentro do YouTube. Postamos vídeos recentes de atividades remotas que estamos conduzindo aqui com discentes da nossa universidade, com assuntos variados relacionados ao público-alvo da educação especial e também a pandemia do Covid-19. Aproveito para agradecer a SEMESP-MEC por essa oportunidade e a toda a nossa equipe de profissionais da UFSCar, tutores, professores, supervisores e formadores. E um agradecimento muito especial a Clarissa Benson, Mariana Pedrino e Adriana Garcia Gonçalves, que têm dedicado horas importantíssimas para que esse curso fosse possível. E agradecer em especial hoje a Clarissa e a Vanessa por terem organizado essa webconferência. Por fim, quero agradecer imensamente e dar as boas-vindas a nossas palestrantes, Camila Rodrigues Rocha, acompanhada de seu pai Carlos Alberto Rocha, e Lara Rossi Martins Borguesan Rodrigues e sua mãe Karina Rossi Martins, e a nossos palestrantes Luiz Flávio Rodrigues Bravo e Sandro Luiz Montanheiro Francischini. Cada palestrante terá aproximadamente 15 minutos de fala. Ao final, se tudo correr bem, tivermos tempo, abriremos para algumas perguntas. Pretendemos que essa webconferência não dure mais que 1h30. Desejo que tenhamos uma excelente conferência. Agora, para iniciar as falas, convido a professora Adriana Garcia Gonçalves para falar sobre a relevância da formação de professores, em especial na fase de alfabetização de alunos público-alvo da educação especial. Adriana, por favor, a fala é sua. Obrigada, professor Nassim. Boa noite a todos e a todas. Eu quero dizer que é um prazer, né, poder fazer parte dessa equipe, né, de trabalho. Eu vou fazer a minha descrição. Então, eu tenho 1,65 m, estou sentada. Atrás de mim tem uma parede com uma lousa preta. Do outro lado tem um quadro e uma parede bege. Eu tenho os cabelos
acobreado, mas está meio branco, né? Nesse tempo de isolamento. Sou branca, de olhos verdes, estou usando um óculos de grau na cor cinza, estou usando um brinco de argola, uma corrente com uma medalha, estou com uma blusa azul marinho com uma gola rosa. Eu quero dar as boas-vindas a todos, né? Nesse curso, como o Nassim falou, a gente teve um sucesso no primeiro curso ofertado, né? Nessa parceria entre MEC e o Fiscar, e agora nesse novo desafio aí, né? E tendo a participação de vocês que realmente fazem o curso. Quero agradecer a toda a equipe. Esse curso foi pensado e organizado numa equipe muito, muito disposta, né? Professor Nassim, Clarissa, Mari, Vanessa, todos os professores, o formador, os tutores, né? Então, todos muito empenhados a oferecer, né, uma qualidade de curso da melhor forma possível para vocês. Esse momento, né, esse encontro que nós planejamos é justamente para que as pessoas com deficiência, né, elas possam trazer um pouco a experiência delas, né, então dar a voz a essas pessoas para que elas possam falar um pouquinho como que foi a experiência delas em relação a esse processo de alfabetização, né, um processo tão importante nesse período da escolarização, que vai permear e nortear toda a trajetória escolar, né, dos estudantes, principalmente os nossos alunos, né, o público-alvo da educação especial. Então, a importância de ouvi-los, de perceber quais foram essas expectativas, quais eram, né, as expectativas, quais eram as dificuldades encontradas nesse caminho, né, nessa trajetória para a alfabetização, né, o que foi possível, quem marcou a vida deles nesse período tão importante, né, que faz uma diferença tão grande na vida das pessoas, né, esse período da alfabetização. Eu me recordo quando eu estava nesse processo aí com 7 anos de idade, e que o dia que a professora me pedia para que eu fosse numa outra sala para buscar os carimbos, né, não sei se vocês lembram dos famosos carimbos, né, da A do abelha, né, B da bola. Então isso me marcou demais, né, então o quanto é importante, né, esse contexto aí que a escola nos propicia, né, esse contexto de aprendizado, esse contexto social, que infelizmente no momento em que nós estamos vivendo da pandemia, né, diante do isolamento social, esse contexto ele teve que ser alterado, mas, claro, pensando na defesa à vida, que é algo mais importante, né? Então, essas adaptações que a gente está vivendo nesse momento da pandemia, eu me solidarizo com todos os professores que estão vivendo essa jornada, né, diferente aí da rotina, né, a nossa, enfim, e me solidarizo também com todos as pessoas que, porventura, perderam entes queridos, né, familiares, amigos. Então, eu acho que esse encontro vem para que vocês possam, enquanto professores, que vocês escutem os alunos de vocês, né? E o quanto é importante a gente dar voz às pessoas, porque a experiência é deles, eles passaram por esse período, por esse processo, né? Na condição, lá no período da alfabetização e na condição de pessoa com deficiência. Então, o quanto é importante ouvi-los, é esse o propósito agora do nosso encontro. Então, eu fico muito feliz de fazer parte, né, desse momento importante do nosso curso. Então, agradeço, né, eu acho que vai ser bacana, a gente mesmo estando aí, cada um na sua casa, um momento que a gente pode interagir, mesmo que lá no chat, né, e que a gente possa nos conhecer aí um pouco mais, né, mesmo que nesse formato. Então, agradeço e que a gente tenha um excelente encontro. Obrigada. Rodrigo, você não quer falar um pouquinho do questionário, do sondagem? Sim, verdade. Então, os concistas, né, a gente planejou um questionário, né, que vai estar disponibilizado amanhã para vocês, lá no
questionário, ele tem como... Rodrigo, Oi. Tava um pouquinho ruim. Você pode voltar, que ficou um pouquinho ruim o áudio. Posso. Então, melhorou agora? Tudo melhorou. Bom, então, nós vamos disponibilizar um questionário, é uma sondagem, na verdade, né? Que tem como objetivo caracterizar um pouco quem são os nossos cursistas, qual é a formação, os professores que atuam na classe comum, né? Se ele tem alunos com, né, com público-alvo da educação especial, quem é esse aluno, se ele tem contato com o professor da sala de recurso ou com o professor da educação especial, se ele recebe orientação, né, né, vocês também é professor ou é só professor da sala de recurso, né, que vocês essa experiência. Então, assim, é um questionário, uma sondagem de caracterização e de busca de informações de como que a educação especial se configura, né, e como que vocês estão trabalhando nessa perspectiva, e um pouco sobre o nosso curso, a expectativa em relação ao nosso curso. Então, ele vai estar disponível. Odri. Oi. Travou de Ainda novo. não... Tenta de novo. Fala agora um pouquinho, que travou de novo. Ai, gente, será que é minha internet? Bom. Isso, agora foi. Tá, eu vou tentar ser mais breve, então. Então, é um questionário, né? É uma sondagem para fazer uma caracterização dos nossos cursistas, né? De vocês, saber quem atua na sala de recurso, quem atua na classe comum, se é diretor, se está numa instituição, enfim. Então, não é obrigado a responder, não vale nota, mas que seria muito importante a participação de vocês para que a gente tenha esse panorama, né? Das pessoas que se interessaram e que estão fazendo o curso, tá? Então, vai ficar disponível, a gente vai fazer um termo também de consentimento livre esclarecido, por isso não é obrigatório, né? Mas seria muito importante que vocês pudessem responder a esse questionário. Então, vai ficar disponível amanhã o link do questionário, é um Google Form, e vai estar lá disponível na primeira disciplina, tá? Na disciplina de ambientação digital e alfabetização. Então, eu acho que é isso sobre a disciplina, sobre o questionário, que eu devia ter falado e não falei, né, Cláudia? Ainda bem que você me lembrou. Eu acho que era só isso que eu havia esquecido. Então, bom encontro para vocês, né? E ao final a gente aí vai discutir, né? Quem sabe a gente consegue interagir. Gostaríamos muito que vocês interagissem aí no chat. Obrigada. Oi, pessoal, meu nome é Clarissa, eu sou professora nessa disciplina, né, junto com a Vanessa. Eu trabalho na Secretaria-Geral de Educação à Distância, eu sou supervisora da equipe de acessibilidade. Eu tenho 1,60 m, sou ruiva, tenho olhos castanhos, sou branca, né, estou com uma blusa de lã da cor vinho. E eu espero que vocês estejam gostando da disciplina, que estejam aproveitando, que tenham, naquela primeira unidade, visto como o ambiente funciona, né, tido aquele contato inicial com o tutor. Espero que agora esteja um pouquinho mais claras as coisas, né, que no começo a gente fica meio perdido. E agora, na unidade 2, vocês estejam já tendo essa pequena introdução, né, sobre alfabetização, sobre escrita e leitura, né, então eu espero que vocês estejam aproveitando ali o questionário, os fóruns, a gente colocou aquele fórum que é para vocês conversarem entre vocês na sala geral, né, lembrando que aquele fórum não é para vocês colocarem dúvidas, tá, ele é um fórum para vocês conversarem, trocarem experiências, tá. As dúvidas vocês continuem colocando naquele fórum de dúvidas, tá? Que vai ter em cada disciplina, tá? Lembrando que a próxima disciplina, ela entra dia 22, né? Que é da professora Carolina, que é de cegueira e baixa visão. Tá bom, pessoal? Alguns tutores estão aí, vocês podem ter reconhecido eles aí no chat. Então, esse momento é dessa troca para a gente se conhecer também, né? Que é importante. Bom, pessoal, eu vou apresentar, então, o Luiz, que ele vai falar, tá? Deixa eu colocar o Luiz aqui.
O Luiz, ele trabalhou comigo na Secretaria-Geral de Educação à Distância de 2012 a 2019, né? Ele fazia avaliação, né, de materiais acessíveis. Ele também foi professor de informática na ONG para DV de Araraquara de 2001 a 2018, e ele também foi monitor de informática no Prover da biblioteca da UFSCar em 2000. Né? O Luiz vai se apresentar, ele é formado em bacharelado em economia pela Unesp, tá? E ele tem 50 anos, né, Luiz? Então, Isso. Agora a palavra é sua, Luiz. Bom, gente, boa noite. Obrigado aí pelo convite para poder contribuir com o curso, né? Vou tentar me descrever. Tenho 1,80 m, cabelos já meio grisalhos, barba grisalha, pele branca, olhos castanhos. Estou sentado numa cadeira, em frente ao computador, e atrás de mim tem uma parede. Falar um pouco do meu processo de alfabetização. Bom, como eu tenho 50 anos, eu comecei minha alfabetização no começo dos anos 70, acho que muita gente ainda não tinha nascido, né, gente? E foi interessante porque, assim, eu tinha baixa visão, minha visão piorou, eu tenho um problema chamado retinose pigmentar, que vai degenerando as células da retina. Já enxerguei mais e hoje enxergo muito pouco, né? E quando eu fiz o meu processo de alfabetização, aconteceram alguns fatos interessantes. Eu não sei se vocês sabem, mas no começo dos anos 70, na TV Cultura tinha um programa chamado Vila Sésamo, onde todas as crianças da minha geração assistiram e têm lembrança. Então, a minha mãe contava que parte da minha alfabetização de conhecer números, letras, veio da interação com esse programa, né? Na época era pré-primário, né? Hoje não tem mais, porque mudou a grade. Eu já conseguia escrever os números, que tinha um resíduo bem bom, dá para ver a lousa, tudo, né? Dá para ver as figuras, ver os livros, né? Então, assim, a baixa visão na época não me atrapalhava com relação a ver a lousa. No primeiro ano, o que acontece? Pela sala ser maior, a professora colocou a carteira mais próxima à lousa. Então, tinha eu e acho que mais 4 alunos que escreviam perto da lousa, né? E aí a minha mãe precisou fazer o caderno com pauta mais grossa, porque eu não conseguia ver as linhas do caderno. Então, eu escrevia com lápis bem grosso na pauta. E um dos desafios na época, quando criança, isso em 77, era fazer a letra dentro da linha, e era bastante difícil para quem tinha baixa visão fazer isso. E eu lembro que quando eu consegui fazer isso, a minha mãe me deu um presente, porque era muito difícil fazer. E aí, o processo de alfabetização que eu tive na escola, na época não tinha classe de recurso, não tinha apoio nenhum. Foi a família, né? Minha mãe, meu pai, que deram bastante suporte para poder fazer esse processo de alfabetização. Por conta da baixa visão, eu demorava mais para conseguir fazer as leituras da cartilha. Na época era a cartilha Caminho Suave, e depois tinha um livro Caminho Suave. Então era mais lento para ler, mas eu conseguia fazer a leitura. Com relação a ver os cartazes, ver as letras, eu conseguia fazer. Com relação à matemática e tabuada, demorava um pouco, mas também conseguia fazer. Aí em casa, a minha mãe me ajudava. E tem outro fato interessante também, que eu lembro que eu tinha muita dificuldade em identificar quais palavras iam M de Maria ou N de navio. Aí eu lembro que no dia minha mãe pegou, fez um cartaz e me ensinou, me lembro até hoje, das palavras, né, com M, com N, M antes de P e B, isso marcou bastante. Então, assim, foi um processo trabalhoso, né, com a ajuda da família. Eu acho que é importante ressaltar isso, que para qualquer pessoa, e para a gente ter deficiência, a família
bastante importante, mas na época não tinha nenhum recurso de acessibilidade. Na escola que eu tinha, não tinha outra pessoa com deficiência, era só eu. Então a gente não conhecia Braille, não conhecia Soroban, computador, então nem se pensava, porque anos 90. Então, assim, eram tempos muito mais rudimentares de facilidade, né? Eu acho que hoje melhorou bastante. E naquela época era isso mesmo, era esforço da família para tentar conseguir cursar o primeiro grau e eu fazer a alfabetização. Aí eu consegui fazer. E aí, durante todo o primeiro grau, eu consegui ler normal, né? Consegui ler normal, mas eu continuo sendo o único aluno com deficiência da escola. Aí, quando eu estava saindo do primeiro grau, começaram a entrar mais pessoas com deficiência. Mas, assim, o processo de alfabetização não foi simples, mas consegui fazer. É isso. Claro? Oi, Luiz. Oi. Desculpa. Imagina. Eu não sei se você quer mencionar mais algum recurso específico que você usou, né? Você falou, né? Na alfabetização? Isso. E também não. Na universidade, como que... Bom, aí depois o caminho do segundo grau também foi difícil, principalmente com química, que tinha que ter ajuda das pessoas para fazer experimentos, foi difícil. Matemática e física um pouco menos, mas também difícil. E aí, quando eu fui para a universidade, eu tive que fazer prova especial da PITAD, então eu tive que me locomover de São Carlos até São Paulo para fazer prova especial. Isso no começo dos anos 90, porque o que aconteceu? Quando eu fui fazer prova especial, eu comecei a encontrar as pessoas com deficiência e ver que as pessoas usavam bengala, usavam máquina Braille, eu não tinha esse conhecimento. Nos anos 90, anos 80, a gente não tinha internet como já tem hoje. Então, faltava conhecimento. Aí eu fui para Araraquara, uma cidade estranha, desconhecida, o primeiro semestre foi complicado, mas eu consegui desenvolver o curso razoavelmente de economia, com a ajuda dos colegas. Mas o maior problema que eu tive foi em 93, quando eu tive perda de visão. Aí a situação complicou mais. Aí eu comecei a fazer prova oral, gravar as aulas. Aí nesse tempo começou a surgir os primeiros computadores com leitores de tela. E essa parte da tecnologia cresceu bastante. Mas no colegial também consegui cursar razoavelmente por causa que tinha um resíduo bom. O problema era que os professores queriam fazer, às vezes, na lousa com giz colorido. Isso era um problema porque eu não fazia contraste, tinha que pedir para fazer com giz branco. Mas no colégio foi razoavelmente bem também. Agora, na universidade, depois que perdi a visão, foi bastante complicado. Ô Luiz, e a vida profissional? Como que foi? Então, a vida profissional, o que aconteceu? Eu tentei prestar concurso, não deu certo. Aí as coisas foram indo para o lado da informática. Então, o que aconteceu? Em 2000, eu conheci o professor Tundice, que era secretário de Ciência e Tecnologia. Aí ele fez uma parceria com a BCO, eu trabalhei alguns meses na BCO. Ao mesmo tempo, eu conheci o pessoal Araraquara, que montou uma ONG, e em 2000 me convidaram para dar aula de informática, porque eu já tinha comprado o computador, já tinha ido atrás de fazer curso, estava me especializando nessa área. Aí eu fiquei dando aula até 2018, aí depois apareceu o convite para trabalhar na SEAD para fazer o material para o Alan, que era o aluno cego, né, do curso Sistema de Informações, e eu e a Clarice, a gente fazia material para ele, né, parte de material impresso, de vídeos, aí fazia a análise de acessibilidade com os leitores de tela, né, com NVDA e com JAWS. E aí o Alan conseguiu fazer o curso graças ao trabalho que a gente fez aí, né, que foi bem bacana. Legal, Luiz. O nosso público aqui no curso, Luiz, são pessoas da escola, são professores, né? O pessoal que trabalha em sala de recursos. Qual que é o recado que você gostaria de dar para eles, assim? Então, acho assim que existe muito recurso tecnológico, né? Então, que acho que esses recursos ajudam muito. Eu acho que é sempre bom conhecer o aluno, né?
perguntar qual tipo de deficiência visual que tem, como funciona. Por exemplo, se é uma criança de 7, 8 anos, conversar com os pais, porque a minha experiência na ONG trouxe o seguinte: existem, principalmente baixa visão, muita variação. E aí tem que analisar caso a caso, porque um tem uma necessidade, outro tem outra necessidade. Então, acho que é interessante fazer essa avaliação antes de estabelecer o recurso. Eu acho que para criança com baixa visão, eu não sou da área, mas falando pouco que eu vi de experiência, é fazer a parte, assim, o máximo possível de ampliação. E para criança cega é o Braille. Tem até discussão se o que é mais importante hoje é o computador ou o Braille. Não, tem que ser o Braille. Aí depois, quando eu já tiver autonomia, pode ser para o computador, né? Mas eu acho que o recado é isso daí. É conversar, é ver, encarar que tem os seus potenciais, tem as dificuldades, né? E trabalhar isso. Acho que encarar o aluno como outro aluno, um aluno sem deficiência. Obrigada, Luiz. Ó, teve um Imagina, monte cara. de gente que te deu oi aqui no chat, que deu parabéns para você. Depois a Obrigado. gente passa certinho para você, tá Tá bom? bom, cara. Obrigado. Agora o professor Nassim vai dar mais um recadinho, vai falar aqui, tá, pessoal? Aí depois a gente continua aqui com as apresentações. Oi, de novo, gente. Queria só reforçar isso que a Clarissa falou. Luiz, todo mundo agradeceu bastante a sua fala, exemplos semelhantes aos seus, muitas pessoas dando boa noite, oi para você. Muito felizes Boa pelo noite. seu depoimento, pelas suas conquistas. Acho que isso acaba dando. As pessoas acabam entendendo que, na verdade, são possibilidades e não desafios. Muito obrigado, viu, pela sua fala. Por nada. Houve algumas perguntas aqui, eu vou sugerir que as pessoas guardem essas perguntas para o final. O Luiz vai estar com a gente até o final das falas, aí ele também poderá responder, assim como os outros palestrantes. Quero agradecer também a fala da professora Adriana, sempre clara, sempre precisa nas colocações dela. Obrigado, Dri, minha colega e querida. Agora a gente vai dar continuidade, então. Obrigado pelo espaço, Clarissa. Obrigada, Nassim. Então, pessoal, agora a Vanessa, tá, que é professora aqui no curso, que vai falar. Vai lá. Olá, boa noite a todos e todas. É uma satisfação conhecer vocês, interagir aqui, já vi várias carinhas de... Peraí que tá cortando um pouquinho. É? Tenta de novo. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês, conhecê-los, interagindo, mesmo que virtualmente, de uma maneira mais próxima. Nós vamos apresentar agora 2 convidados, a Camila Rodrigues Rocha e o seu pai, Carlos Alberto Rocha. A Camila tem 34 anos, segundo grau completo, auxiliar de direção na EEPSG, Lisiana de Oliveira Campos. O pai é o seu Carlos Alberto Rocha, ele tem 68 anos, possui o superior completo, professor de língua portuguesa e inglês, e atua até o presente momento como professor de inglês. Agradeço, né, pela disponibilidade da Camila e do seu Carlos em colaborar aqui com a gente nesse momento de bate-papo. E a gente queria ouvir um pouquinho da Camila e do seu Carlos, como pai, como familiar, como que foi o processo de alfabetização, como que foi, Camila? Conta um pouco para a gente. Fala bem alto. O trabalho foi perfeito para mim, entendeu? Eu gosto muito da educação especial, que me ensina também. Por exemplo, assim, o Covivadal também faz parte do trabalho incrível com a Márcia Duarte. Ela faz tudo, atividade, brincadeira, assim, também. Lá na alfabetização. Eu aprendi a ler e escrever, né? E eu aprendi muito, assim, o trabalho foi perfeito. Muito bom. Posso falar um pouquinho? Por favor, seu Carlos.
A Camila nasceu aqui na nossa família e eu tinha anterior a ela é a quinta filha. Então, eu tinha anterior a ela 4 meninos. E todos assim, um por ano, uma escadinha. Então, a Camila, desde que nasceu, foi muito... assim, viveu muito no meio das crianças e foi muito estimulada. E logo depois do nascimento dela, nós investimos muito em estimulação precoce, nós investimos em fonoaudiologia, etc., tudo mais. E a gente percebeu que todo esse anterior da Camila, antes dela chegar lá na alfabetização, fez muita diferença na alfabetização. Isso serviu até de estudo para mim, porque a estimulação que você faz na criança antes do processo de alfabetização, eu acho que estimula, abre o cérebro, né? Os neurônios ficam prontos para isso. Então, a Camila foi muito estimulada. E quando ela chegou na época da alfabetização, que foi feita num CR, num parque infantil do município, ela encontrou lá uma professora que caiu do céu. Uma professora de uma dedicação fora do comum, uma seriedade e competência fora do comum. Então, juntou a Camila ter sido estimulada antes e a professora de boa qualidade depois. E o estímulo da Camila, por exemplo, quando era criança, desde que nasceu, foi viver no meio de livros, porque os meninos gostavam muito de ler, a minha família gosta muito de ler. Então, a Camila sempre teve contato com livros, com figuras, né? Então, isso foi estimulando bastante a Camila. E quando chegou na época da alfabetização, ainda no CR, no parquinho, ela entrou no parquinho com 5 anos de idade, ficou lá mais ou menos uns 4, 5 anos, e durante esse tempo aconteceu esse processo de alfabetização. A professora alfabetizava pelo método de silábico, então ela aprendia a letra, o som da letra. Quando ela ia para a recreação, a professora unia aquilo que ela tinha aprendido, integrava, com a parte lúdica dela lá, brincando lá. Então, ela fazia associação do que ela tinha aprendido com os objetos que ela estava brincando. A fonoaudióloga, que foi muito boa também, que acompanhou a Camila, em concordância com a professora do parquinho, do CR, ela também continuava o estímulo fonético lá na fono, usando aquilo que a professora tinha ensinado na escola. Então, houve uma coordenação completa entre a professora do CR e a fonoaudióloga. Isso foi muito importante também. E a Camila sempre, nós a criamos como se fosse uma criança normal, tratando, não super protegendo, nem fazendo com que ela se sentisse diferente dos outros, e eu acho que isso tudo foi resultando num estímulo, e ela teve uma facilidade para aprender muito grande. Então, a professora notava que, pela vida dela fora da escola, a vida ativa com os irmãos, e naquela época eu viajava muito, porque eu trabalhava pelo Brasil viajando e trabalhando com professores, e ela ia junto comigo. Então, a Camila conheceu muitos lugares, viajou muito, sempre esteve no meio de pessoas, em volta dela, muita gente. Geralmente, ambiente de estudo, ambiente de professores, ambiente... Então, eu acho que isso faz muita diferença na hora de alfabetizar uma criança Down, porque o estímulo prepara o cérebro para isso, né? Até isso serviu como estudo, eu escrevi um livro, acabei escrevendo um livro sobre essa experiência que nós tivemos com a Camila, porque muitos pais me perguntavam como é que nós tínhamos conseguido alfabetizar a Camila bem. Hoje a Camila lê, escreve poema, escreve textos, passa o dia lendo e escrevendo. Então, eu coloquei toda a receita nesse livro para os pais,
e para que eles soubessem em detalhes o que foi que nós fizemos, o que fez a grande diferença. E no meio de todo o processo, ainda a Camila perdeu a mãe. Quando ela tinha 6 anos de idade, a minha esposa faleceu com câncer, e a Camila estava naquele processo de alfabetização. Mas os professores, a escola onde ela estava, os estímulos, né, que ela tinha tido, foram extremamente positivos, colaborando para que a alfabetização acontecesse melhor, né? Então, eu acho que, comparando a Camila com alguns coleguinhas, comparando a Camila com outras crianças que eu conheci anteriormente com síndrome de Down, que tiveram menos estímulo, eu acho que o estímulo fez muita diferença. Deixou o cérebrozinho dela preparado para receber aquele processo de alfabetização, que não é fácil, né? Não é fácil para nenhum de nós. Eu, às vezes, me pergunto, como é que eu fui alfabetizado? Eu nem imagino por que eu aprendi a ler e escrever, e olha que em 1 ano, às vezes, na escola, né, acontecia isso com a gente. A Camila, lógico, levou mais tempo, mas ela foi muito bem alfabetizada, felizmente. Se houver alguma pergunta depois, ou algo mais que eu não disse, por favor, estamos aqui à disposição. Sim, seu Carlos, tem um monte de comentário aqui no chat, depois a gente vai abrir, né? Tem uma pessoa que perguntou, vai abrir mesmo? Eu queria tanto fazer uma pergunta. Então, parabenizando o senhor como pai, a Camila, pedindo referências do livro do senhor, depois se o senhor puder compartilhar com a gente, agradecemos. Tá, Camila? E aí, só queria também mencionar a professora Márcia Duarte, eu vi que ela mandou um abraço aqui para a Camila, professora Márcia, que foi citada por ela, do grupo, né, Camila, Conviva Down. Você faz parte do grupo com a professora Márcia? Ela mandou um abraço para você aqui pelo chat, tá bom? Manda outro, para ela, com saudade. Tá bom, depois a gente pode compartilhar aqui mais informações sobre o grupo Conviva Down, né? Se a professora Márcia, por gentileza, puder compartilhar o link, alguma informação para os participantes. E, além disso, eu queria destacar, né, com a fala do professor Carlos, que ele também é professor, pai e professor, de ontem, quando eu estava conversando com ele, ele falou para mim, Vanessa, se você um dia quiser conversar com uma professora alfabetizadora, eu vou passar o contato da minha vizinha, que foi excelente na alfabetização, ela já é aposentada, mas ainda atua, que ele tem essa história e essa história de sucesso, né, essa experiência interessante, essa experiência bacana, e essa valorização do trabalho, né, docente, dessa parceria que foi estabelecida já desde o começo, né, Camila? E também da importância de outros profissionais, de técnicos, o seu Carlos informou, né, que a Camila era atendida por uma fono, que tinha esse vínculo aí com a escola. Então, a gente vê a relevância aí dessa estimulação precoce, né, essencial aí nos primeiros anos de vida, como o seu Carlos bem pontuou, a importância da família estar envolvida, de se criar um contexto aí em que a leitura e a escrita transitem no nosso ambiente familiar. O seu Carlos falou que tinha muito livro em casa, né, Camila? Muito livro, cheio de irmãos, aí brincando com a criançada, de ler. Então, isso tudo faz parte, a gente vai aprofundar nos próximos módulos, tá? Camila, como aconteceu com o Luiz, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, de alguma experiência que você teve, mas você quer passar algum recado para os professores que estão aqui acompanhando você? Alguns professores de fiscal também, isso é muito importante, que me ajudou muito. A Márcia, eu sou madrinha dela, dela. Que bacana. A Márcia... A Márcia está aqui te ouvindo e está muito feliz de estar te ouvindo aqui. Ai, que bom, eu fico mais feliz com ela. E depois a gente vai compartilhar o vídeo no YouTube, eu compartilho o link com você, tá bom, Camila? Beleza, não vai fechado. Combinado? Fechou, então, Camila. Você quer falar mais alguma coisa, seu Carlos? Quer comentar mais alguma coisa?
Não, é só esses. A grande verdade é essa: são os anjos da guarda, esses professores, né? Essa Marilei que alfabetizou, a Márcia Duarte não tem comentário. Foi um anjo da guarda que acompanhou a Camila, é uma pessoa muito querida por nós. Então, você vê, são esses professores que fazem a diferença. Quer dizer, a família estimulando e os professores fazendo o papel deles com dedicação, é isso que acontece, é sucesso. Sim. Muito obrigada, seu Carlos, por ter aceito o convite. Camila, gratidão por contar um pouquinho para a gente. Márcia, obrigada pela indicação e parabéns pelo seu trabalho. E a primeira professora, como que ela chama mesmo? Esqueci o nome? Marilei. A professora Marilei e a professora Márcia, todas as professoras que já trabalharam com a Camila, meus parabéns. Eu passo agora a fala para o professor Nassim ou para a Clarissa para a gente dar continuidade. Obrigada, viu, gente? Fiquem aí acompanhando os outros palestrantes e depois respondendo as questões, tá bom? Ok, obrigado. Oi, gente, de novo, seu Carlos, Camila, muitas frases elogiando aqui toda a conquista da Camila, muitos parabéns também ao seu Carlos por essa dedicação toda, relatos que são emocionantes e importantes para a gente acreditar no ensino ainda, né? Houve bastante comentário da relevância, então, da participação da família, nesse processo todo, da parceria da família com a escola, é uma coisa que a gente sempre busca, né? Acho que isso é essencial. Quero lembrar que a professora Márcia Duarte vai ser professora de vocês em algum momento aí do curso. Muitas pessoas também lembrando da importância da estimulação precoce, né? Quanto antes a gente começar esse tipo de trabalho e acreditar que ele vai dar certo, eu acho que os produtos acabam surgindo também. Seu Carlos, depois eles pediram para que o senhor passe o nome do livro de alguma forma, talvez o senhor puder escrever aqui no chat para as pessoas poderem ter acesso, ia ser muito bom. Muito obrigado aos dois novamente. Camila, adorei te conhecer mesmo à distância. Muito bom, muito obrigado. Acho que agora a Clarissa continua aí, Clarissa. Continua. Bom, pessoal, então agora a Mari, né, Mari, que trabalha aqui no curso com a gente também, ela vai apresentar o próximo palestrante, tá bom, pessoal? Boa noite, pessoal. Uma emoção muito grande. Nossa, parece que quando a gente começou a organizar esse curso, né, lá no finalzinho de janeiro, fevereiro, parecia que esse momento não ia chegar. E todo dia a gente trabalhando com aquele monte de lista, inscrição e deferimento, né? E aí chegou, e eu estou numa emoção que só hoje de ver materializado todo o nosso trabalho aí, com esse monte de gente participando, a quantidade imensa de candidatos, né? É um curso assim, de uma magnitude assim, tremenda, né? Acolhendo todo mundo aí de todos os lugares, o Brasil gigante que a gente tem, e tem gente aí representando cada pedacinho, né? Então, eu sou a Mariana, como vocês já conhecem, eu sou pedagoga no curso de Educação Especial, estou trabalhando aqui no curso, né, no Alfabet, na secretaria do curso. Então, sou eu que mando os e-mails, cobrando os documentos, exigindo, né, já aproveito para quem estiver devendo documento de matrícula, então já aproveito a mandar também. Peço desculpas se em algum momento fui inconveniente, fui chata exigindo tudo isso, mas a gente tem um rigor muito grande, né, para deixar tudo em ordem, deixar as listas com os nomes todos corretos, então me perdoem se a gente foi um pouco exigente, se eu fui um pouco exigente demais nesse sentido, tá? Vou fazer uma breve descrição. Eu tenho 1,60 m, 39 anos, tenho cabelos castanhos, na altura do ombro, com umas mechas loiras, eu uso óculos de grau, com armação azul escura, atrás de mim tem umas portas de armário, tá? E agora, então, eu vou convidar as nossas convidadas de hoje, então, a Karina Rossi Martins,
que é a mãe da Lara. A Lara que vai conversar conosco. Olha a Lara aí dando um tchauzinho. A Lara Rossi Martins Rodrigues. Ela tem 11 anos, né, Lara? Estuda na escola estadual Andrelino Vieira. E agora você vai poder falar conosco, tá bom? Obrigada. Vocês me escutam bem? Vocês me escutam bem? Sim, pode falar. Boa noite, eu sou a Karina, sou mãe da Lara. A Lara vai fazer 12 anos agora, sexta-feira, né, filha? E eu gostaria de retomar a fala do Carlos, que começou falando da estimulação precoce, né? A Lara saiu do hospital com um mês e 15 dias, a Lara já fazia todo esse processo de estimulação precoce, terapia, fono. Com 11 meses ela começou a fazer cavalo, né? E isso foi de grande valia no processo escolar dela, porque ela não tinha equilíbrio. Então, indo para a escola, porque a Lara tem uma deficiência motora, né? Ela tem uma esquizoencefalia que acabou afetando a parte motora. Então, essa ecoterapia ajudou bastante a saída dela para a escola, na questão do equilíbrio na cadeira. Ela ia de primeiro no carrinho, né, Lara? Até a gente conseguir a cadeira de rodas. Lembrando da primeira professora, a professora alfabetizadora que abraçou a causa dela, foi a professora Roberta Passucci, uma pessoa fenomenal que ensinou as primeiras letras, né, Lara? Foi ela que te ensinou a escrever, você escrever seu nome, né? Que você estava falando para a mamãe que foi muito emocionante quando você escreveu seu nome a primeira vez. Tô engarranchada, mas tudo bem. Era uma letra garranchada, mas tudo bem. Mas aí, então, assim, a gente passou por alguns percalços, né, nessa questão aí da escolarização da Lara, por conta de recorrentes internações. Então, hoje ainda a Lara tem algumas dificuldades, né, Lara? Matemáticas, porque ela teve alguns ajudantes durante esse período escolar, que a gente mudou bastante de escola, até encontrar uma escola que conseguisse atender as necessidades, porque a Lara, ao contrário de algumas crianças que têm deficiência cognitiva, a Lara tem uma deficiência motora. E aí, as escolas, o problema eram os recursos materiais, na verdade, né? Então, de adaptação, cadeira, a Lara tem visão só do olho esquerdo, então, às vezes, o caderno tinha que ser pauta larga, o lápis, sentar mais na frente. Então, todas essas adaptações, às vezes, das escolas se sentiam um pouco... era difícil de conseguir essas adaptações, né, Lara? E agora eu encontrei minha escola, eu mandei no bilhete. Um beijo para todo mundo. E aí a gente vinha de escolas particulares. E esse ano passado, na verdade, a gente resolveu colocá-la na escola do estado, que é o Andrelino, e foi o lugar onde a gente encontrou assim todo o apoio, toda a base realmente que ela necessita. Tanto que hoje ela tem um professor que fica com ela, porque assim, nas outras escolas o que acontecia era o seguinte, ela tinha um professor, ela tinha um ajudante que fazia por ela, não fazia com ela. Então, às vezes eu não conseguia medir essa dificuldade, porque em casa eu notava uma dificuldade e na escola eu chegava, não, mas em casa eu notei assim, não, mãe, tá tudo bem, não, mãe, tá tudo bem. Então, foi aí que a gente custou descobrir, inclusive, essa dificuldade matemática da Lara. As avaliações dela hoje são avaliações orais, porque a Lara tem dificuldade na grafia, de grafar por conta da mão, né? Ela faz todo um trabalho com a terapeuta ocupacional, mas então ela faz as atividades escritas, mas as provas são orais, porque ela chega no mesmo resultado das outras crianças, só que na oralidade. Então ela tem esse pedido médico para que as provas dela sejam feitas oralmente. O que mais você quer falar, filha? É importante eu falar que a mamãe falou do negócio da escrita, né? Eu usava lápis de um boneco e eu tinha que pôr, sabe aquele grampo de barro? Eu tinha que pôr para segurar, para não distrair a linha. Então eu escrevia com aquele lápis de um
Então, o que ela está querendo dizer? Que, assim, então, os problemas da Lara de alfabetização, na questão da alfabetização dela, foram mais problemas de estrutura física, né? Ela tem uma dificuldade, ela lê mais devagar que as outras crianças, ela tem mais dificuldade na questão da letra cursiva, então a leitura dela tem que ser em letra, né, caixa alta, enfim. Outra coisa, a gente sempre leu aqui em casa. Então, todas as noites eu tenho mais 2 filhos, eu sempre li para os meus 2 filhos, e sempre, desde pequenininha, muito pequena, sempre leio para a Lara, então ela sempre teve muito acesso a livros, tanto que ela tem a bibliotequinha dela, ela lê todas as noites. Então, o estímulo, como o professor Carlos disse, é muito importante, né? A gente estimular a criança desde muito pequena. Para a Lara, a estimulação precoce foi uma coisa assim muito demais, que quando chegou na escola foi um facilitador muito grande para ela. Inclusive, eu queria agradecer a professora Adriana, que já desenvolveu um projeto com a Lara, né? Adriana, Vanessa, enfim, e também foi muito legal para ela, ajudou bastante, né, Larinha? Foi. E posso falar uma Você coisa pode falar, que a não, mãe. mamãe disse que com 11 anos, que com 11 meses eu comecei na ecoterapia. A mamãe falou que a ecoterapia me ajudou muito, porque antes eu era uma boneca de pano, então eu não tinha equilíbrio, por exemplo, de sustentar meu tronco. Então me ajudou muito, eu amo muito andar cavalo desde pequenininha. Então, para a Lara, na verdade, o cavalo foi de muito importante, porque ajudou, inclusive, a terapeuta do cavalo fazia, inclusive, o processo de alfabetização na terapia. Então, a gente passou por esse processo, inclusive hoje a gente faz um resgate do 4º ano dela, porque por conta das intercorrências hospitalares dela, ela acabou não perdendo o 4º ano, mas muito conteúdo ficou para trás, então a gente tem ajuda, assim, eu sou pedagoga, mas a gente vai ter uma psicopedagoga que ajuda também, então a gente está fazendo esse resgate das dificuldades que ela tem, dificuldade de leitura, das dificuldades matemáticas, mas do resto, assim, a Lara não tem nenhuma dificuldade extra, né? Ela tem, né, filha? Eu sou muito disposta. Aliás, eu não tenho quase. Eu tenho algumas dificuldades, mas não muitas. Não muitas, né, filha? Uhum. As suas dificuldades são mais quais, assim? Por exemplo, caminhar, eu não consigo. Não, de escola. Quais são as suas dificuldades de escola, meu amor? Toda vez que, por exemplo, eu caio no banheiro, eu tenho que chamar a professora para pedir para... Não, filhinha, ó, presta atenção na mamãe. Dificuldade para ler, para escrever. Quais são as suas dificuldades maiores? Conta para as pessoas. Desculpa, eu não consigo entender muito bem a letra cursiva, filha. Cursiva. Eu só entendo a letra de mão quase. E também se escreve muito pequeno. Eu não consigo ler, porque como a mamãe disse, eu só enxergo desse olho. É que eu tô meio confusa, porque é feito espelhado na câmera. Eu só enxergo desse olho. Aí as letras têm que serem grandes, né? O livro, por exemplo, quando ela vai ler, o livro tem que ser com letras maiores, o caderno dela tem que ser ponta larga. Mas do demais é isso, gente. As nossas dificuldades foram mais de adaptações físicas, adaptações curriculares do que cognitivas, enfim. E a gente está aí para sanar qualquer dúvida. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, né, Lara? E é isso. Bom, Karina, Lara, obrigada pelo relato de vocês. Vocês finalizaram pontos muito importantes, né, no processo de alfabetização. Então, assim, o cuidado, né, que a escola, o professor precisa ter com recursos, né? Então, por exemplo, a adaptação de um caderno, de um lápis, às vezes o uso até de uma tecnologia, né,
em vez de, como ela tem a dificuldade de segurar o lápis, porque não utilizar um computador, né, um tablet, ou um teclado adaptado. Então, são pontos, né, que de repente a gente pode ir melhorando e potencializando todas as habilidades dela, né, porque a dificuldade dela é simples, né, é só alguns ajustes que são necessários, né. Sim. Inclusive, Mari, até você falou que a gente vai falando na hora, a gente se perde um pouco, mas a gente teve muitas barreiras dentro das escolas, principalmente as escolas particulares, do uso do computador. Porque, mas as outras crianças vão querer usar, mas então, eles não entendiam que, na verdade, não era um luxo para lá, e sim uma necessidade, né? Então, a gente teve muito essa dificuldade dessa adaptação do computador, até do plano inclinado. Teve uma vez que ela precisou usar, a escola não quis usar o plano inclinado com ela. Então, assim, as nossas dificuldades dentro da escola foram mais, assim, de adaptações curriculares, de adaptações de materiais do que... E assim, como que é importante, né, você sinalizar isso. A gente teve aí uma quantidade grande de professores, né, de pessoas que atuam com crianças, né, com diversas deficiências, né, e o quanto que a gente precisa mudar alguns pontos da escola, né, porque assim, o que difere, né, o fato de utilizar o computador? Não é um luxo, como você falou, não é para brincadeira, né? É uma ferramenta, né, que vai garantir ela ter acesso a todas as informações que os outros colegas estão tendo, né? Sim. Eu acho que você finalizou isso bem bacana, a Lara também, né, Lara? Obrigada pela sua participação. Eu gostaria de deixar algum recadinho para os professores. Como assim que eu vou bater no meu celular? Acho que caiu a conexão. Deu uma travadinha aí, né, Karina? Vamos aguardar um pouquinho, quem sabe ela volta, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente poderia pensar nessas questões, né, que a Lara finalizou, da importância da estimulação precoce desde sempre, né, então desde bebezinho, o quanto que isso auxilia, contribui para o desenvolvimento de outras habilidades, né, que vão fazer a diferença em todo o processo de escolarização, o quanto que mudança simples, né? Por que insiste com a escrita manuscrita, né? Se pode ser ensinado a letra caixa alta, a letra de livro, né? A letra de imprensa. Então, às vezes a escola é um pouco resistente nesse sentido, né? De inovar nas coisas que podem beneficiar os alunos, né? E não manter uma tradição que muitas vezes acaba prejudicando. Claro, eu acho que você pode dar prosseguimento, e depois que a Karina voltar, a gente retoma, né? Beleza. Bom, pessoal, então vamos prosseguir. Aí, quando a Karina voltar, então a gente volta ela aqui com a Lara para finalizar aí a fala delas. Bom, pessoal, então eu vou apresentar o nosso próximo palestrante. Deixa eu subir ele aqui. O nosso próximo palestrante, então, é o Sandro. O Sandro, ele é funcionário lá na universidade, ele trabalha na Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, que é a SAD, tá? Ele é coordenador de inclusão e direitos humanos, né, Luiz? Ele é formado, Sandro, ele tem mestrado em ciências sociais, né? Então, fala um pouquinho, Sandrinho, aí da sua alfabetização, da sua história, para o pessoal conhecer você, tá bom? Oi, boa noite. Me ouvem bem? Sim. Estão me ouvindo? Boa noite. Estamos sim, Sandrinho. Pode falar que está dando para ouvir você. Joia, né? Só complementando, né? Meu nome é Sandro Francischini. Hoje conto com 48 anos e nasci com deficiência visual. Minha mãe teve toxoplasmose na gravidez e nasci com ceratocone e outros problemas na visão, que ao longo do tempo ela foi, vamos dizer assim, se perdendo um pouco, tá? Hoje eu enxergo cerca de 5%, com maior volume de visão do olho direito, tá?
O meu processo de alfabetização começou com a tentativa de estudar numa escola regular. E ela não foi bem sucedida, porque é regular, 7 anos de idade, não tinha um preparo do professor para receber, e essa tentativa durou 3, 4 meses, tá? Foi um semestre. A partir desse daí, do sucesso, a minha mãe, a importância da família, foi procurando um mecanismo, porque em 1979, em 1980, não existia uma política de educação especial, não tinha profissionais voltados para o atendimento especializado, não havia grande produção de materiais adaptados, eram feitos pouquíssimos e raros trabalhos, tá? Aí, com a persistência da minha mãe, a gente encontrou uma escola do Estado, em Ribeirão Preto, onde eu nasci, que tinha uma professora que atendia esse grupo de pessoas, numa sala especial, numa classe especial. E para lá eu fui. Então, a partir disso, aí comecei a ser alfabetizado. Tinha 2 opções, tá? Tinha a alfabetização à tinta, escrito, como nós costumamos falar, bem como a braille. Lá tinha uma única máquina braille, tá? Era usada por uma pessoa. Por ter uma boa visão na época, o campo visual, a professora da época decidiu que eu deveria ser alfabetizado em tinta. Aí ela começou o processo de alfabetização. Então, o meu processo de alfabetização foi feito em uma classe especial, não foi feito numa classe comum, com 40 alunos. Ela, nessa sala especial, ela me preparou para depois ir para a sala comum. Eu fui para uma sala comum no 3º ano, tá? Aí que vem as dificuldades. Qual era a dificuldade? Você vê a lousa. Então, foi uma explicação que a gente não via. Explicação de matemática, português, ciência, tinha estudos sociais, não via. Só pegava depois o ponto, copiava para estudar na sala especial. Então, a partir, quando eu fui para a classe comum e com a classe especial, eu ficava na escola 8 horas. Não, 10 horas. De manhã, a gente fazia a lição, junto com a professora ali, ela explicava uma coisa para a gente, e depois a gente, no contraturno, a gente fazia a classe comum. Ou inverno, né? No contraturno fazia classe especial. Então a gente ficava lá nesse processo de alfabetização. E deu certo. Então a gente conseguiu, com esse apoio que tinha no período da tarde, no período do contraturno, a gente tinha um reforço, de explicação melhor, de entender os pontos, e assim foi passando, até chegar à 5ª série. O que acontece na 5ª série? Você tem um aumento do número de professores, você tem diminuição do tempo de aula, e você vê que a dificuldade aumenta muito mais. O professor tem que dar um ponto por aula, 50 minutos, fazer exercícios, e não havia, nesse processo, nenhum processo de adaptação de material, não. Era raro que a classe especial adaptava material. A única coisa adaptada que tinha era a prova. Talvez vocês vão lembrar, mas eu tive muito mais, as provas eram geradas, feitas em mimeógrafo. Então, o pessoal pegava aquela prova com cheiro de álcool, né? E a professora da classe especial, ela fazia em letra maior a nossa prova e dava ao professor. Um ponto muito importante naquela época é a conversa entre o professor da classe especial, a interação, e da classe comum. Então, se você tiver nota baixa, que você sabia, ia atacar aquele ponto que você não estava bom, ia melhorar o ponto que você estava mais ou menos, ia deixar no mesmo nível. Isso era importante nessa relação. Éramos 6, 7 alunos. Então, tinha como a professora fazer isso. E o professor daquela época ficava na minha escola. Não era tão itinerante no estado como é hoje. E outra coisa que a gente tinha, que o Luiz até citou, a caderno com
a margem certinha, começo e fim. Hoje fabrico caderno sem margem e com as linhas bem fortes, bem grossas, para poder escrever em cima da linha. Eu também tive um problema. Tinha um problema de escrever fora da linha. Então, esse processo de classe especial e classe comum durou 6 anos. Então, nesse processo, a gente fez todo o colégio, todo o ginasial e toda a parte de alfabetização. Então, nessa parte, a gente conseguiu vencer. Leitura de livros da biblioteca. A gente tinha uma boa visão, conseguia ler. Mas não tinha livros em braille lá, não. Nessa época, não. Muito menos livro em fita. Material para gravar aula não tinha. Não era, por exemplo, era muito raro a adaptação de material. Era a base da raça e do esforço. Aí, qual foi o próximo desafio? O próximo desafio foi fazer um colegial, sem a classe especial. Eu tive que sair, trocou de escola, então, sem apoio, fez falta. A gente vai estudar numa escola, que é até bem recebido, mas enfrenta aquilo que você enfrentou nos anos 80. Você chega, o professor fala, professor, deficiente visual, tem problema de visão, tem aquela frase. Eu não consigo, eu vou dar conta de 40, aquela coisa, que é mais um. Tinha esse discurso, sim, do professor. Por que esse discurso? Porque ele nunca foi treinado para receber um aluno com deficiência, nunca foi preparado. Então, quando chegava alguém diferente, ele teria que fazer algo mais, que a escola teria algo mais, ele tinha essa dificuldade de se adaptar. Poucos se adaptavam a esse mecanismo de dar aula. Então, o colegial foi feito com dificuldades, disciplinas como física, matemática, para eu não enxergar a lousa, era difícil de entender, só quando um colega explicava do lado. Então, era muito complicado. Mesmo tendo um óculos que eu conseguia ver, era complicado. E isso afeta também na base das exatas. Por que eu falo exatas e humanas? A humana, você conseguia ler e era mais fácil o entendimento. Tá? Mesmo com a baixa visão, era mais fácil o entendimento. Já exatas não. Tinha a explicação da lousa. E aí, que eu não conseguia ver, tinha que sentar em casa, com colegas para explicar. Aí que a ajuda dos colegas foram importantes. Tá? Muito importante para acabar o colegial e ajuda no cursinho. Cursinho, mesma coisa. E vocês que já fizeram cursinho, é pauleira, um ponto por aula, tudo. E cursinho tem uma coisa. A pessoa, às vezes, vê como concorrente. É uma cadeira, você está por 30 por vaga, 30, então é difícil. E com a ajuda de colegas, a gente conseguiu chegar, apesar de 3, 4 vestibulares, a gente conseguiu chegar ao vestibular. As provas adaptadas não eram como é hoje, que você consegue fazer na sua cidade, tinha que viajar fora, como o Theo Luiz citou. Você conseguia fazer prova ampliada, tamanho que você pedia, 18, 20. E a correção era normal, tá, gente? Não tinha diferença nenhuma, tá? O examinador corrigia normal. E, coincidentemente, a prova da UFSCar era pela FUVEST, tá? Esse plano em 95 para 96. E eu não fui para São Paulo. Aí veio os meus mecanismos, né? De chutar todas as exatas e fazer humanas. E deu certo. Aí consegui passar na última chamada. Aí eu troquei em 96. Ribeirão Preto por São Carlos. Os anos 90 marca também a chegada da tecnologia. Você vê chegando a tecnologia para pessoas com deficiência visual, principalmente. Então, começa a vir leitores de tela no final dos 90, sintetizadores de voz, que começa a ajudar. Tá? E isso que vai dar um incremento maior lá na frente. A faculdade, a chegada aqui em São Carlos, é o mesmo exemplo que eu falei no colegial. Os professores não preparados, não tinham uma estrutura para receber, ao contrário, hoje tem. Não tinha ninguém para falar.
A pessoa que eu falei não me acolheu tão bem que eu não me senti acolhido, que eu não a procurei, tá? E a gente foi tocando mais para ajudar amigos que liam o texto, que explicavam. Como as ciências sociais é mais falada, então dava um entendimento maior. Eu não tinha grana para comprar aquele gravadorzinho que gravava, então não tinha como gravar. E muita disciplina e muita leitura. Aproveitei que dá para aproveitar numa vida universitária, mas a preocupação era muito maior de estudar do que fazer as outras coisas. As provas, era uma pergunta só, alguém copiava da lousa, e os mecanismos, a gente... Aquilo que eu falei para você agora há pouco, eu vi muitos colegas de explicação, os professores que sentavam comigo, então isso conta muito. Depois eles foram entendendo a dinâmica de se adaptar até o meu jeito, deu certo. Mas fundamental foi a ajuda de colegas. Assim que eu consegui fazer o mestrado e a graduação, fazer, o pessoal chama de TCC hoje, a monografia, e fazer o mestrado. O mestrado em 2005. E com isso, mesmo assim, consegui, com toda dificuldade, bolsa da FAPESP. Deu uma trava. E bolsa também da FAPESP no mestrado. Então, os dois. Um projeto, simplesmente no mestrado, que eu escrevi. Bom, pessoal, deu uma travadinha o Sandro. Deixa eu... Aí, voltou, Sandro. Sandro, você quer só dar um recadinho para os professores, que a gente já está um pouquinho aí no horário? Você quer dar um recadinho? Alguma orientação, alguma coisa assim que você acha importante falar para os professores? Quando chegar uma pessoa com deficiência, conversar. É o diálogo, é a primeira coisa, saber o que precisa ser feito. É a primeira coisa. Não ver aquilo como uma dificuldade maior. É o primeiro passo, sentar e conversar. Se é criança, conversar com os pais, e se é adulto, chegar nele e conversar. Não ter vergonha, medo de perguntar o que precisa. É o primeiro passo para dar certo. Obrigada, Sandrinho, você está famoso aqui, viu? Todo mundo te chamou aqui no chat, deu parabéns, viu? Obrigada. Para quem está acompanhando, que está fazendo o curso de vocês, que entenda a dinâmica do primeiro passo é conversar com as pessoas com deficiência, seja qual for a deficiência. Esse é o primeiro passo. Recebeu em sala de aula, vai trabalhar com esse grupo, se especializar, como estão fazendo aqui, e buscar informações. Hoje a informação está um pouco mais fácil. Buscar informações, isso é importante. Obrigada, viu, Sandrinho? Obrigado a vocês. Agora eu vou descer você, mas você fica aí, tá? Que a gente depois vai ter as perguntas. Bom, pessoal, eu vou voltar aqui com a Karina, tá? Para ela finalizar a fala. Oi, gente, desculpa, caiu, teve um probleminha técnico aqui. Como a gente estava falando, a gente estava pensando aqui, né, Lara, que um recadinho para os professores. Professores, não pensem nas dificuldades dos seus alunos, e sim consigam enxergar as potencialidades dos seus alunos. Isso não potencial, porque a gente não é só a esquerda, não existe certo e errado. É só sentar e falar quais são as suas dificuldades e quais são as suas qualidades. É tão fácil, tão simples. E outra coisa que eu peço muito de coração, paciência. Muita paciência, né, filha? Porque eu, por exemplo, tem vezes que a professora escreve rápido demais e a minha professora é muito boa. Ela se senta e fala qual parte que você tá, que eu apago o resto
Não né? pago onde você tá. Por favor, faça isso. O que ela está querendo dizer é isso, gente. Assim, eu de coração agradeço todos os professores que estão nesse curso aí se especializando para receber essas crianças nas suas salas e entendê-las, porque o que elas mais precisam é do seu acolhimento, do seu carinho. E, como eu disse, a Lara disse, entendam as potencialidades, porque as dificuldades a gente já conhece, né? A gente já trabalha com elas. Então, vamos buscar o que essas crianças têm de melhor. Às vezes, um recurso mínimo, pequenininho, pode fazer muita diferença na vida do seu aluno. Então, parabéns a todos vocês que estão buscando aí esse conhecimento. E a gente fica muito feliz de existirem pessoas que estão se preparando para receber as nossas crianças dentro das suas salas de aula. Professores, parabéns. Esse é o nosso recado para vocês. Sem vocês, ninguém seria alfabetizado. É isso que a gente quer dizer para vocês. Um grande beijo. E é isso. Busquem as qualidades e as potencialidades dos seus alunos. Que todo mundo que esteja aí seja abençoado. Que todos encontrem os seus recursos e já são bons. Mas vão melhorar ainda mais agora. É isso, gente. Capacitação, sempre. Capacitação é nisso, meninas. não é. Obrigada, Karina, né? Só tenho a agradecer. É que ele fica emocionado, né? Bom, a gente tem aí 8 minutos do teto que a gente tinha estabelecido, não sei como que a gente pode proceder, a gente teve várias inscrições, né, várias questões que foram lançadas no decorrer das falas dos palestrantes já no chat, não sei se a gente abre, como que a gente pode fazer, vocês têm alguma ideia? Eu só queria, primeiro, o Sandro é um exemplo para a gente aqui na universidade, né, as conquistas que ele conseguiu aqui dentro, ele faz um trabalho lindo dentro da universidade, com toda essa parte de acessibilidade, o Sandro é um colega importante aqui para a gente na universidade. A Karina trabalhou com a gente também uma época aqui no curso de Educação Especial, a Lara ainda era uma criança. É muito bom ver onde ela está hoje. Agora, para mim, o mais lindo da Lara não é nem o que ela aprendeu, mas é o prazer que ela tem de aprender, né? A felicidade que ela tem de ir para a escola. Isso a gente até engasga para falar, mas é muito bom. Os comentários aqui não preciso nem dizer, né? O chat bombando aqui, todo mundo parabenizando, agradecendo. Parabéns a Vanessa e a Clarissa aí pela organização, o seu Carlos, Luiz também, a Camila, todo mundo, muito bom, muito obrigado. Gente, acho que a Vanessa falou, a gente vai tentar organizar esse restinho aqui para quem tiver pergunta. Eu só solicito que vocês digam para quem é a pergunta e façam a pergunta na sequência. Eu acho que a Vanessa, a Clarissa podem tentar organizar isso aí, pode ser? Pode, combinado. Vocês são mais jovens. A Mari. Combinado. Vamos tentar. Então, quem tiver... Desculpa, o pessoal falou tudo. Não, pode falar. Já tem perguntas? O livro do seu Carlos. Eu chamei ele agora há pouco no WhatsApp para ele não esquecer. A referência do seu livro, professor Carlos. O pessoal está querendo o seu livro. Oi, o som não está chegando aqui. Seu Carlos, você está ouvindo a gente? Ouvindo aqui. Eu estou ouvindo agora sim. Ô seu Carlos, o pessoal está pedindo a referência do seu livro e de como adquiri-lo. Então, aquele livro eu escrevi e doei a edição, nós imprimimos milhares deles. Aí doei a edição para o Grupo Down. E o Grupo Down é que vendeu os exemplares. Agora esgotou.
nós precisamos ver como é que nós imprimimos mais para a gente poder, né? Talvez eu pudesse fornecer 1 ou 2 para alguns de vocês, 3, para que vocês tivessem na mão a referência, e depois nós vamos ver como é que nós fazemos essa edição nova aí. Ótimo. Porque está esgotado. Ótima ideia, seu Carlos. Eu acho que a professora Márcia, né, que também vai ministrar disciplina no curso, pode passar, né, a referência e tentar organizar uma forma de fazer nova edição. Sem dúvida, porque a Márcia está sempre conosco aqui. Ótimo, então ok. Então nós vamos conversar com a Márcia. Pessoal do curso, fiquem tranquilos, porque a Márcia vai ver a possibilidade aí, né? Quando ela for dar disciplina, quem sabe já tem aí mais exemplares, né? Isso. Obrigada, seu Carlos. Obrigada, Camila. Valeu. Muito bom. Bom, eu acho que acho que a Vanessa e a Clá estão vendo as perguntas, né? Isso. Eu acabei de ver aqui. Dri, tem uma pergunta que acho que você pode ajudar a responder aqui, pode ser? Pode. Estou perguntando o seguinte, quando os pais não aceitam a deficiência do filho, da filha, né, como que a gente deve proceder nesse caso com os pais? Quando os pais não aceitam, né? É isso? Isso, a Jussara que fez a questão. Uhum. Eu acho que a gente precisa, na escola, né, que eu acho que é um pouco que a Lara, né, e a Karina indicaram, né, não aceitando a deficiência, muitas vezes todo esse processo, né, de principalmente buscar aquilo que a criança consegue fazer, fica mais difícil, né, porque ou a família vai para um polo de negação, né, e não faz nada para que essa criança se desenvolva, ou ela vai para um outro polo que não enxerga e acha que a criança está fazendo tudo como as outras, né, e aí não busca toda a estimulação, a busca mesmo para que essa criança se desenvolva, porque é isso que a Lara falou, todos têm potencialidades para desenvolver as suas habilidades, né, então eu acho que é muito importante trabalhar em equipe, né, uma equipe, né, uma escola, uma rede de ensino, né, seja na diretoria de ensino, na secretaria municipal, que tenha uma psicóloga, né, para conversar com esses pais, para indicar que, na verdade, a não aceitação é algo que vai prejudicar mais ainda o desenvolvimento dessa criança, né, e que, na verdade, a escola também precisa pensar que o quanto é importante, né, trabalhar para além de olhar para a deficiência, né, porque eu acho que o medo das famílias é isso, é o estigma que está por trás da questão da deficiência, né, então, muitas vezes, a família omite, né, ou a família não aceita, por quê? Porque ela sabe de todo o enfrentamento que essa criança vai ter na escola em relação ao estigma. Então, eu acho que a escola tem que estar muito bem preparada para indicar para essa família que a escola não vai ter essa atitude negativa, né, diante da deficiência, pelo contrário, né, e não focar na deficiência da pessoa, né, do aluno, mas focar naquilo que, de fato, ele tem a capacidade, desde que haja condições, né, seja materiais, de acessibilidade metodológica, estratégias, instruções de ensino, né, para que ele consiga atingir o seu potencial. Então, eu acho que é um trabalho de equipe, é um trabalho de diálogo, né, porque nós temos que entender um pouco por que a família nega. Então, tem muitos fatores de negação. Um deles pode ser até esse fator de proteger a criança contra o estigma que a sociedade, que a escola pode impor para ela, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que tanto o seu Carlos, né, o Luiz, o Sandro, né, a Karina, o quanto é importante fazer esse diálogo, né, esse diálogo para a família, para fazer esse realmente entendimento do porquê da negação, né? Muitos fatores podem estar diante dessa negação,
né? E uma equipe é extremamente importante para que isso aconteça. Inclusive, quando a gente tem, né, por exemplo, nesse caso, quando a gente traz experiências, né, como o Nassim comentou, né, o Sandro é uma pessoa que conseguiu aí, né, apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou, né, mas é um exemplo, e a busca realmente dos direitos, né, da pessoa para que ela consiga alcançar, porque ela tem condições de alcançar, então, os níveis aí de escolaridade, né, nível superior, mestrado, doutorado, enfim. Então, isso é extremamente importante, né, ter essas experiências positivas e que essa família às vezes nega, porque ela não encontra expectativa de pessoas, né, com deficiência de exitosas, né? Então, mostrar experiências exitosas para a família é também uma oportunidade para que essa negação, ela, né, não, assim, que não aconteça ou que ela minimize, enfim, né, para que esse entendimento aconteça. Quero aproveitar essa fala da Adriana, que aqui eu trabalho mais com a área do autismo, e aqui o que a gente conseguiu fazer um trabalho bom com as famílias foi criar um grupo de famílias de crianças com autismo, né, com o TEA. Essas famílias se reúnem, conversam, trocam experiências, ideias. Eu acho que é um pouco dessa desestigmatização, né, que eu acho que isso é importante. Essas palavras, elas costumam vir com significados não reais, né? São significados que vão sendo adquiridos ao longo do tempo, de um tempo que não é esse tempo que a gente vive hoje, né? De um tempo anterior. Acho que a experiência do Sandro, do Luiz, né? Que são de uma época, na minha época, da época da Adriana, né? Da época do Vila Sésamo, o Luiz lembrou, do mimeógrafo, como o Sandro lembrou. Mas hoje as coisas são diferentes, as informações estão em todos os lugares. A busca pela informação correta é importante, não é sair lendo qualquer blog, qualquer página da web que pode conter informação incorreta. Acho que são todos caminhos importantes aí. E a Adriana falou muito bem, como sempre. Pessoal, eu posso? Selecionei aqui, foram feitas 8 questões. Eu não sei como vocês preferem que a gente conduza, se eu leio todas e aí a gente tenta responder, aí alguém se habilita para ir respondendo, pode ser? Pode, vamos deixar assim. Pode, sim. Então, tá bom. A Marcinha perguntou, a escola regular obriga o uso da letra cursiva para o aluno especial? A Teni, a minha pergunta pode ser para qualquer um. Como fazer para estar preparados para atender os alunos especiais da forma que eles necessitam, com salas de aula tão cheias? Boa pergunta. Vamos tentar falar das duas primeiro, Vanessa, antes da gente continuar, senão fica muita coisa. Pode. A primeira, então, é em relação à obrigação de usar a letra cursiva, é isso? Isso. E a segunda é quanto a como atender com qualidade com as salas de aula tão cheias. A gente vai gerar discussão confusa aqui agora, gente, mas eu acho que nenhuma obrigatoriedade deve existir. Eu acho que se a criança não tem controle motor fino, como é que você vai fazê-la escrever e ainda em letra cursiva? Se ela pode, se o recurso é usar o computador para digitar, ao invés de responder, se o recurso é a fala oral na hora de dar uma resposta e não a escrita, é isso que a gente tem que fazer. Se essas coisas vêm como uma obrigatoriedade, a gente vai ter que tentar mudar isso. Não sei se as meninas têm algo... Não existe nada, nenhum documento que fale que a criança tem que aprender letra cursiva, tá, gente? Isso não existe. Existe, né, Bri? O contrário, a gente respeitar a forma de expressão de cada criança e garantir o direito à diferença, quando essa diferença permite a ela ter acesso a uma informação. Eu já tive uma aluninha em sala de recursos com paralisia cerebral no período de alfabetização, no processo de alfabetização. E ela usava recurso computador, né? Ela usava um teclado especial, aquele com teclas maiores e coloridas, para evitar de digitar mais letras simultaneamente, enfim. Só que
ela tinha interesse em escrever em letra cursiva por conta de ver os coleguinhas escrevendo em letra cursiva. A estratégia que a gente usou foi baixar uma fonte ABC Cursive no Word, né? E aí ela digitava no computador e a gente imprimia. Então, ela tinha um produto com letra cursiva, né? Por um interesse dela, por uma expectativa dela em relação a isso, mas não por uma exigência. Claro, aqui a Paty está colocando, né? Está nas habilidades da BNCC o uso da letra cursiva. Letra cursiva envolve, né, um domínio, uma habilidade importante para o desenvolvimento, só que a criança que usa outros mecanismos, né, de acesso à informação, ela vai desenvolver outras habilidades que também vão ser importantes para ela, e a gente tem que respeitar isso. Nesse caso, nós estamos pensando na criança que não tem nenhuma alteração, né? Então, ela claro, então, mas percebe, ó, se eu vou fazer o Azinho, olha tanta curva que eu faço aqui na minha mão, né? Se eu vou fazer uma letra bastão, ela é mais reta, né? E outra coisa, tem criança que não vai usar a mão, gente. Ela é impossível de utilizar a mão. Então, ela pode usar uma outra parte do corpo, seja com um acionador que eu vou pôr na cabeça, que eu vou pôr no cotovelo, que eu vou pôr no pé. Então, a escrita cursiva para essa criança, ela não vai acontecer de forma direta, né, à mão. Mas é o que a Vanessa falou, a gente pode pensar no computador, e ela vai fazer escrita e todo o seu processo de alfabetização usando o computador, porque ela não tem possibilidade manual, né, para fazer isso, mas ela tem uma possibilidade cognitiva imensa para fazer, né? Então, a gente põe lá a letra cursiva no computador, certo? Então, assim, não é uma exigência, principalmente quando a gente esbarra nessa dificuldade dela escrever, né, com a mão. Ela não vai usar a mão, ela vai usar outra parte do corpo. Só que essa outra parte do corpo impossibilita a letra cursiva, né? Que é a diferença entre a função do que a criança faz e a topografia. A forma da resposta, desde que ela emita uma resposta ou que ela chegue àquela resposta. Isso. É a mesma coisa quando a gente tem uma criança, né, seja com autismo ou a criança com paralisia cerebral, que ela não faz uma articulação para fala, né? E aí eu tenho que estimular a linguagem? Claro, só que não vai ser uma linguagem oralizada, vai ser uma linguagem, outras linguagens possíveis, seja comunicação alternativa, seja gestual. Então, a gente vai encontrar outras formas para que ela desempenhe essa função de usar uma linguagem, certo? Que não vai ser a oral, mas vai ser uma outra, no qual ela tem toda a capacidade para se desenvolver. Acho que a gente já pode emendar aí para dar tempo, falar um pouquinho sobre a questão, né, que foi colocada, sobre a superlotação de algumas salas de aula, né, de como dar a atenção que a gente deve dar para todo aluno, considerando o cenário atual que a gente tem de algumas redes, né, não sei quem quiser colocar. Eu acho que a gente tem várias estratégias, né? No nosso curso, a gente trabalha muito dentro de uma perspectiva do ensino colaborativo, né? Onde você não tem um único professor responsável, né, pela sala de aula, mas você tem uma colaboração entre o professor de educação especial e o professor da classe comum, né? Então, é uma estratégia para que, de fato, aconteça essa reorganização, principalmente quando você tem uma sala mais, né, uma sala, né, numerosa, e aí você pode fazer arranjos dessa sala, dependendo da atividade planejada pelos professores, né? Outra estratégia, por exemplo, é a tutoria entre pares, né? Então, você tem alunos, né, que esse aluno que não tem nenhuma deficiência, ele pode ser preparado para que ele possa estar junto a um grupo, ao aluno com deficiência, né, e fazer essa tutoria junto a esse aluno com deficiência. Então, na verdade, quando a gente fala isso, às vezes o professor fala assim, mas esse aluno vai ser prejudicado porque vai ficar fazendo papel de professor. Não, não é isso. Por isso tem que ser preparado para fazer a tutoria. O aluno tem que ser preparado para esse modelo, né? E, na verdade, vai ser um aprendizado em conjunto, entre eles, seja o aluno com deficiência e o aluno, né, sem deficiência. Então, tem várias estratégias, né, e várias possibilidades de manejo da sala de aula, tá? Essas duas, mas vocês vão ver que durante o curso a gente vai falar de outras também, né?
Eu acho que a questão da tutoria é importante, isso a gente tem vários estudos hoje que já demonstram que isso funciona, e é o que a Adriana falou, né? Uma tutoria por pares integral, o tutor não vai passar 100% do tempo com esse outro aluno. A primeira questão que a Adriana apontou, a gente também tem estudos agora nessa linha aqui na universidade, que é do ensino colaborativo. O que a gente esbarra nesse caso é mais uma questão econômica, porque aí você tem que ter esse outro profissional. E nem sempre as entidades públicas estão aí disponíveis a investir e a contratar esse novo profissional. Né? Na questão do autismo, por exemplo, a criança com autismo tem direito a um assistente em sala de aula. Né? Esse assistente tem vários nomes. O problema hoje que a gente tem identificado em alguns casos é que não há uma definição precisa de qual a formação e conhecimento desse assistente. Então, existem meios, mas ainda são caminhos que a gente ainda tem que decifrar para que isso funcione da forma mais adequada, que a gente entende que é a mais adequada. Só complementando e fechando essa questão, também alguns municípios e a rede estadual tem algumas diretrizes aí legais que prevêem uma possível redução do número de alunos de acordo com a quantidade de alunos, de acordo com a presença de matrícula de alunos com deficiência. Então, vale a pena a gente conhecer um pouco, né, buscar esses suportes legais e reivindicar, né, como o Nassim falou, a gente esbarra em contratação, em recursos para contratar esse profissional de apoio, que é garantido, mas, assim, gente, já trabalhei em rede, a Mari também, a Adriana, né, em sala de recurso, em sala de educação infantil, e a gente sabe que se a gente não aciona, não reivindica, esse direito não vai ser atendido a priori, né? Então, a importância de o professor estar bem instruído, bem orientado, conhecer os direitos dos seus alunos e das famílias também. A gente viu pelos relatos, né, a importância das famílias terem esse conhecimento. Isso tem sido fundamental, né, no que a gente tem visto aí de oferta, de garantia de serviços nessas redes. Posso tocar para a próxima pergunta? Para a gente. E eu acho que a gente já podia fechar de pergunta, que a gente está com umas 10 aqui, pode ser? Certo, então eu vou continuar. Pergunta para o senhor Carlos: qual método de alfabetização e quais estratégias foram usadas para alfabetizar a Camila? E aí, esse foi o Luiz. A Sonária: como saber mais sobre o grupo Down? Aí eu aproveito e emendo da Alessandra. Já ouviram falar do projeto Mano Down? Depois a gente pode procurar e compartilhar com o grupo. E aí, a Jocilei pergunta: vocês sabem me dizer qual é a porcentagem que cada município recebe destinado específico para a educação especial? Bom, eu acho que a gente pode primeiro passar para o seu Carlos, ele já fala sobre o método estratégia de alfabetização da Camila, ele pode retomar e já comentar mais um pouquinho sobre o grupo Conviva Down, né, que a gente já emenda essas duas questões, e aí a gente passa para a próxima, pode ser? Seu Carlos, por favor. Eu tô achando que o seu Carlos travou. Travou? Eita. Tudo bem. Então, vamos voltar aí os nossos convidados para colaborar com as respostas. O que fazer quando os pais não auxiliam a criança? Eu acho que a Adri já respondeu um pouquinho, se ela quiser completar. Os pais estão com dificuldades em ensinar as crianças em casa com o ensino remoto. Como melhorar essa aflição? Aí uma pergunta para a Adriana. Adri, quer responder essas por enquanto? Eu acho assim, né, a gente às vezes tem que pensar realmente, né, principalmente nesse momento de isolamento, qual é a formação desses pais, né, e se de fato, muitas vezes essa mediação que os pais estão fazendo, né, nesse momento do isolamento social, ela de fato, ela está sendo assertiva, né. Então, a importância da escola, né, estar junto com esses pais, né, seja fazendo web, fazendo orientação, mesmo que à distância, né, para que essa responsabilidade ela não pode recair nas costas dessa família, né, porque a responsabilidade da escolarização, né, da questão dos conhecimentos formais é da escola, é do professor,
Então, neste momento de impedimento físico, né, das crianças estarem nesse ambiente escolar, essa responsabilidade não pode cair nas costas da família, né? Então, a importância dos professores estarem muito próximos dessa família, fazendo orientação. E muitas vezes, gente, assim, às vezes a gente tem que realmente é um período de exceção e um período de muita flexibilização que a gente tem que vivenciar agora, né? A gente não sabe as condições ali de casa. A gente mesmo, às vezes, está trabalhando e vem filho, e vem marido, e tem que parar para fazer. Então, assim, a rotina de casa é muito diferente, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho, né, estar junto aí dessa família e principalmente fazendo as orientações para que essa mediação aconteça da melhor forma possível, né? Não é igual, a gente não pode falar que está sendo igual e que vai substituir, né? A gente não acredita, pelo menos assim, né? A opinião, acho que de todos nós, a gente não acredita nessa substituição, tá? E acho que são vários problemas, né, Adri? Primeiro não dá para exigir que um pai e uma mãe se tornem um professor de hoje para amanhã, isso não existe. Né, o professor de sala de aula já encontra algumas dificuldades. Imagina um pai e a mãe que tem que cuidar da casa, pensar no emprego, às vezes é mais de um filho, né, e não é um problema só das famílias com crianças com deficiência. Hoje as crianças estão com dificuldade de aprender nesse processo. Se é o ensino remoto, como é que você garante isso? É complicado. Às vezes tem professores de escolas que encaminham material para casa, mas não é só ter o material, você tem que saber como utilizar aquele material. Então, são muitas variáveis. Eu acho que é fazer o que dá para fazer. Não dá para um pai, uma mãe hoje querer se cobrar de ter que ensinar coisas novas, por exemplo, para o seu filho, para a sua filha. Eu acho que isso é complicado. Eu acho que é uma exigência que não deveria existir. Bom, eu não sei, Ivan, mas assim, tem a pergunta lá do estar preparado, né, que eu acho que é bem isso, a gente às vezes escuta muito isso, né, estar preparado, tem que estar preparado para trabalhar com as crianças com deficiência. Na verdade, a gente nunca vai estar preparado, né, a gente tem lá, sei lá, 20 anos, 30 anos, e sempre vai aparecer casos, porque eles não são únicos, né, então, o estudar, né, e a busca do conhecimento, né, estar junto com a família, estar junto com a pessoa com deficiência, isso é extremamente importante, porque é isso, não existe receita, não existe método que vai dar conta de todas essas especificidades do nosso público-alvo, né? Então, as pessoas elas são singulares, né? Então, a gente nunca vai estar preparado, né? Eu trabalho com crianças com paralisia cerebral, crianças com deficiências motoras, crianças hospitalizadas, né, com doença crônica, e muitas vezes a gente encontra, assim, em algumas situações que a gente realmente sozinha não consegue, a gente precisa, por isso essa rede de colaboração, né, pensar, né, quando o Nassim fala dessa rede de famílias, né, e desse compartilhamento das experiências, porque uma experiência minha que deu certo pode dar para o outro, pode não dar. Então, é muito importante essa rede, né, essa busca mesmo, e eu acho que é isso, quando a gente está aqui, né, nesse momento de encontro, e vocês, né, e a busca desses conhecimentos, isso é extremamente importante para, de fato, essa qualidade, né, no processo aí das nossas crianças, elas realmente aconteçam, né? Odri, Só um minutinho, Vanessa, eu lembro naquela outra vida em que a gente se encontrava presencialmente, quando a gente dava cursos, né, as perguntas que mais vêm assim, olha, eu tenho um aluno com autismo e eu quero ensiná-lo tal coisa. Não sei, gente, como fazer isso. Né, o que a Adri falou, não tem receita. Né, e juntando com o que o Sandro falou, a primeira coisa é conheça esse aluno, conheça essa aluna primeiro, quais habilidades já existem, onde você consegue chegar, tem que ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, o que eu quero ensinar primeiro, onde eu quero chegar daqui a um mês, daqui a 2 meses. De novo, são muitas variáveis que a gente tem que considerar, mas certamente não há receita nenhuma. Dentro do que a Adri e o Nassim comentaram agora,
algumas colocações aqui no chat, né, da pergunta que havia sido feita para o seu Carlos sobre o método de alfabetização, foi recordado aqui o método de alfabetização, né, e algumas outras pessoas colocaram assim, eu tenho um aluno com XYZ, qual método eu devo usar? Como a Adri, né, acabou de falar, e o Nassim também. Pode ter experiências baseadas em método X que deram certo com o Sandro, que tem baixa visão, e eu tenho o José, que também tem baixa visão, a idade do Sandro, a mesma condição, só que não vai dar certo com o José. Então, e eu acho interessante o modelo, o formato desse curso, porque a gente tem professores, né, com formações diversas, com bases teóricas diversas, então vocês vão conseguir transitar por todos esses vão ter diferentes olhares para cada uma das deficiências. Então, acho que é uma característica importante desse nosso curso, né, que vocês vão ter aí no decorrer. Podemos tocar, gente, para mais uma pergunta? Nisso que você falou, Vanessa, tem 2 caminhos, eu acho que são importantes. Um é a capacitação. Né? O segundo caminho existe, gente, uma literatura. Existem pessoas que estão estudando, publicando, a gente tem que deixar, às vezes, de ser preguiçoso e procurar artigos, teses, dissertações que são as referências do que a gente pode fazer, da evolução dessa área, né? A educação especial hoje é uma área rica, com muita publicação no Brasil, fora do Brasil. Eu acho que esses são caminhos importantes, aprender a ler o que é correto, onde estão as informações importantes. Isso. A gente tem muita publicação, muito trabalho científico, né, com embasamento, com procedimentos metodológicos aí cuidadosos para a gente mostrar algumas possibilidades, né, mas não uma receita, não um caminho que vai ser único para todos os alunos, tá? E aí eu vou continuar aqui com as questões. Adriana, e quando o município não disponibiliza um psicólogo para conversar com os pais, como eu abordo o responsável? É importante a gente conversar talvez um pouquinho sobre redes de apoio, né? Aí a Wanda, como o Sandro colocou, como evitar ou minimizar essa ruptura de chegar numa sala de aula com conteúdos separou? Wanda, se você puder colocar de novo, que não ficou muito claro. Como evitar ou minimizar essa ruptura de chegar numa sala de aula com conteúdo? Separou, está escrito. Bom, tem uma pergunta aqui, a última que eu vou fazer, que é da Josileia. Pergunta, vocês sabem me dizer qual é a porcentagem que cada município recebe destinada para específico para educação especial? Bom, eu posso, então, assim, a primeira, né, quando não tem psicólogo na rede, tem psicólogo, por exemplo, na Secretaria de Saúde, né, então, em qualquer município, então, assim, a gente, na política, né, da educação especial, a gente tem uma coisa que se chama intersetorialidade, então, a gente tem que buscar alguns mecanismos para que isso aconteça, e dentro da educação especial, essa intersetorialidade entre educação e saúde, ela é muito importante, né, buscar essa relação. Por isso que até em alguns municípios a gente encontra, né, alguns municípios que têm todo esse planejamento, plano estratégico, né, plano diretor, a gente encontra escolas do lado, por exemplo, de uma unidade básica de saúde, né, até para essas relações elas acontecerem de uma forma de transitar e acontecer de uma forma mais efetiva, né. Então, a gente tem que buscar, como a Vanessa falou, muitas vezes a gente vai ter que ir à luta mesmo, a gente vai ter que brigar, chegar lá na secretaria e falar assim, olha, eu preciso, né, do psicólogo, preciso dessa orientação, então, assim, não tem na Secretaria Municipal da Educação, mas então tem na saúde, e aí ceder alguns horários desse profissional para que ele possa fazer uma orientação na escola, ou para um pai, para uma família, então, essa intersetorialidade, ela é prevista, sim, né, na legislação, né, na política, tá? Então, é uma forma da gente, mas tem que brigar, gente, infelizmente, a gente não consegue isso de forma muito fácil, né? Então, a gente tem que ser briguento também, né? E a outra pergunta sobre a questão do recurso, né? Então, a gente tem um recurso, um recurso que, quando você tem um aluno com deficiência, ele tem a questão da dupla matrícula, né? Então, o aluno, ele está na sala comum, e no outro contraturno, ele faz sala de recurso multiprofissional. Então, essa escola, ela recebe por dupla matrícula,
tá? Então, tem um recurso, sim, da educação especial. Por isso que a gente preza para que esse atendimento especializado, né, o atendimento educacional especializado, ele aconteça na escola regular, para que esse recurso, de fato, venha para a escola, né? Então, não sei se eu ajudei, acho que talvez a Mari pode falar. Só complementando, Adri, o recurso ele varia de nível, né? Então, de cada etapa de ensino, ele é diferente na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, varia de região, né, por estado, então, de acordo com o rendimento daquela região, o PIB daquela região também varia. Então, isso tudo, não existe esse número certo, né, um número fixo, mas no site do FNDE dá para ver certinho toda a distribuição, né, que é feita por município, inclusive. Acho que é isso, né, gente? Se puder compartilhar com a gente, né, Nassi? É isso? É isso. Foi muito bom. Quero agradecer. Tem uma pergunta que ficou em aberto, que eu tirei a dúvida. Desculpa, da Wanda. Como evitar ou minimizar essa ruptura de chegar numa sala de aula com conteúdos separados? É uma pergunta para o Sandro. Sandro ainda está aí com a gente? A última pergunta para a gente encerrar. Desculpa, Nassim, você já estava encerrando. Não, o Sandro não, ele caiu. Tudo bem. Ele estava no celular. Depois a gente passa a pergunta para ele, aí ele respondendo, a gente coloca aqui e pede para ele informar, porque o chat permanece aberto, os comentários no YouTube, tá bom? Ele voltou. Deixa eu ver, acho que não. Aí voltou. Sandrinho, tem uma pergunta para você. Oi, Sandro, tudo bem? Sandro, a Wanda perguntou como evitar ou minimizar essa ruptura de chegar numa sala de aula com conteúdos separados. Eu fiz assim. Primeiramente, tem que ter uma conversa. Vou pensar nas séries iniciais, tá? Ter uma conversa entre o professor da sala, comum com a sala de recursos, se houver, para preparar esse material antes. O primeiro passo, acho que é importante, os professores que estão nos ouvindo, é preparar material muito antes para este aluno, para não ter esse atraso na chegada do material. Então, pensando nos alunos com deficiência, tem que pensar na disciplina com 20 dias de frente, para que ele possa ter material antes, adaptado, de acordo com a deficiência dele, para que ele possa estudar antes sem a dificuldade que eu tive, que muitas vezes você chega com matérias muito adiantadas, e isso é ruim mesmo. Mas o primeiro passo é os profissionais da área adaptar material para chegar antes na mão do aluno e trabalhar. Isso que estou falando serve para aluno de série inicial, colegial e também na faculdade. É importante, para pensar minha fala, é importante que o material chegue a este aluno com antecedência e adaptar naquilo que é melhor para ele. Por isso a importância do diálogo. É isso. Obrigada, Sandro. Obrigado, Sandro. Últimas palavras, eu quero de novo agradecer essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui no curso, agradecer aos cursistas por ficarem até agora aí com a gente, comentários importantes aqui do lado, a gente pode tentar ir discutindo isso ao longo do curso, agradecer a toda essa turma linda que participou aqui com a gente hoje, o Luiz, o Sandro, a Camila e o seu Carlos, a Karina e a Linda da Lara. Eu não sei vocês, mas eu aprendi um monte de coisa hoje. Foi muito bom. Sim. Eu agradeço muito, né? Eu sou muito feliz, né, de fazer parte dessa equipe. Eu acho que a gente brinca bastante, acho que a gente é uma segunda família, né? Se eu não posso falar primeira, porque quando a gente está trabalhando, a gente fica mais tempo, né, juntos do que em casa, que nesse momento a gente está nessa exceção, mas é uma família, eu acho que a gente é um trabalho assim que eu tenho muito, muito, muito a agradecer, né, e a participação de vocês, cursistas, eu acho que a gente entra nessa
nessa embrenhada mesmo do curso, com essa vontade mesmo de fazer a diferença, né? E a diferença na formação, né, de vocês enquanto cursistas, mas principalmente a diferença na vida dos nossos alunos público-alvo da educação especial, né? O nosso olhar é sempre para esse aluno, né? E o quanto a gente olhar para eles, a gente consegue melhorar a qualidade de ensino, né, brasileira, de uma forma geral. E assim, então, a gente é muito grata por vocês estarem aí, né, e de vocês participarem e que vocês tenham toda essa disponibilidade mesmo de estudar e a busca desse conhecimento. Quem sabe a gente, né, tem aí umas ideias de programar outras webconferências, né? Vamos deixar em aberto, né? Mas eu acho que foi muito rica toda essa experiência. Agradeço todos os participantes, né? O Sandro, Luísa, a Lara, né, a Karina, o seu Carlos e a Camila. Então, assim, foi maravilhoso, assim, a experiência deles, né, e esse relato, o quanto é importante a gente ouvi-los, né. Então, obrigada, viu, gente? Obrigada. Você quer falar alguma coisa, Mari? Não, só agradecer. Obrigada por tudo. Tá. Ó, pessoal, vai estar gravada, tá? Essa web, depois o tutor vai mandar o link certinho para vocês, mas vai estar lá no ambiente, naquele mesmo local que estava essa chamada da web, tá? E obrigada, então, pela participação de todos. Obrigada aí, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau.